E nesta terça-feira, em Nova York, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante um evento do Grupo LIDE que os Estados Unidos tiveram o que chamou de papel decisivo para evitar a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Luiz Roberto Barroso justificou pela segunda vez em menos de uma semana a atuação da Corte. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Na verdade, a Constituição brasileira é que cuida de muitos temas e eles em algum momento terminam chegando ao Supremo. Tá aí, Piotr, 2 declarações que nós destacamos do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que está em Nova York, mais uma vez fora do Brasil, falando do Brasil no exterior e agora admitindo que enquanto foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, pediu ajuda aos Estados Unidos, ao Departamento americano. Interferência externa nas eleições brasileiras, na soberania nacional, isso pode agora? Ué, isso não macula todo um processo eleitoral? Porque os militares brasileiros teriam ficado com receio dos Estados Unidos? Mas, espera um pouquinho, então sofreram uma ameaça? É isso que o presidente da principal corte brasileira está dizendo no exterior? Ou eu ouvi errado? Porque isso configura claramente uma interferência estrangeira no pleito, na eleição brasileira e na soberania nacional. Bom, não existe interferência em soberania. Se interferiu, deixou de ser soberano. Se deixou de ser soberano, contraria a Constituição. Simples assim. E se as eleições tiveram influência externa, elas não foram livres. Se elas não foram livres, estão maculadas. Bom, então tem que anular tudo. Ué, de onde saiu isso? E nós estamos ouvindo isso numa declaração, digamos, em tom sublime, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Incrível, né? Mas vou a outro ponto. Aí ele tenta justificar porque ele está ouvindo reclamações cada vez maiores e em tom mais alto do ativismo do Supremo, que é inegável. Eles dizem, porque a nossa Constituição tem um formato que permite que tudo chegue ao Supremo. O Supremo, eu sei porque eu cobri o Supremo lá atrás, e o Supremo mandava voltar um monte de assuntos que ele dizia que isso não é de assunto do Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo se mete, não só aceita tudo, como se mete onde não foi chamado. Por que o Supremo, por exemplo, aliás, na gestão do próprio Barroso, foi lá no Congresso em relação, por exemplo, à impressão do voto pelas urnas? E fez campanha para que os deputados não validassem o que era um entendimento anterior de que sim, as urnas teriam esse comprovante. Ué, isso não é assunto do Congresso. Quem legisla é o legislativo. Aula de semântica básica, mas também de política básica. Todas as vezes agora, por exemplo, o que fez, por exemplo, o Hugo Mota mudar de opinião tão radicalmente em relação à anistia? Um jantar, por exemplo, na casa do ministro Alexandre de Moraes, que estava lá o Dino também, parceiro do Alexandre de Moraes em votação e votos. É um voto que vale por 2, porque vão votar juntos quase em tudo, ou votaram juntos em quase tudo até agora. Por que o Supremo se mete, se participa de discussões políticas com tanta frequência? Outras formações do Supremo não faziam isso, não. Eu acho que aos 34 anos de jornalismo, e eu vi boa parte desses em Brasília, não fazia, isso não acontecia. Então, a preocupação do Barroso hoje é tentar tirar a pecha de um Supremo ativista, porque ele está ouvindo isso de quem ele não esperava. Isso é bastidor, sim, é um bastidor. Está ouvindo isso de acadêmicos, está ouvindo isso de juristas aos quais ele tem boa relação, está ouvindo isso do exterior e, obviamente, ele está incomodado. Mas não cola, porque a realidade é essa. Tanto que, se me permite, Paulo, rapidamente, só para voltar no assunto que o Silvio tratou, estão tentando criar com essa suposta terceira via, e terceira via sem voto não existe, né? Terceira via é assunto de ciência política. Se não tem voto, é só assunto acadêmico. Tentando criar uma cisânia entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não vai dar certo
não contem com o governador de São Paulo para isso. E ele usou exatamente esse evento em Nova York, com todas essas figuras, inclusive o Barroso, para dizer claramente que não existe direita sem Bolsonaro, como também já reforçou aqui o Silvio. E antes de qualquer coisa, independentemente do que possa acontecer, o Brasil precisa fazer as pazes com o direito. Talvez seja isso que devesse estar nesse momento preocupado o presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso. O Brasil precisa fazer as pazes, e nesse caso eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal, com a Constituição, com o devido processo legal. E rever, obviamente, todos os abusos desses inquéritos ilegais que puseram o direito brasileiro de ponta cabeça. Mais ou menos como aquele mapa completamente absurdo aí do IBGE, do Márcio Poch, mas não do IBGE, né? Do Márcio Poch, porque os funcionários do IBGE discordam daquilo. Enquanto o Brasil não fizer isso, não haverá pacificação. Porque parte desse problema que hoje existe no país não é a polarização política que sempre existiu. As pessoas vão ter posições e lados diferentes. Isso existiu muito tempo na Inglaterra, existe ainda, agora tem, na verdade, um terceiro partido, existe nos Estados Unidos, existiu no Brasil. Polarização política não é problema nenhum. O problema é a polarização estar sendo alimentada por desvios legais de entendimento da Constituição ou de se sobrepor à Constituição. Esse é o problema institucional brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, nessa formação e com o entendimento que tem o comportamento do Supremo, ele simplesmente fez um desvio institucional do que prevê a Constituição. Isso sim gera qualquer problema brasileiro e é a fonte de todos esses problemas nacionais. Ana, essa declaração do presidente do Supremo, do Barroso, nos remete inclusive a um artigo que você escreveu, foi em fevereiro, aqui na Oeste, está aí na tela, para quem nos acompanha, Follow the Money. Operação do governo Trump vai expor como a USAID foi usada mundialmente, inclusive no Brasil, para a propaganda e agenda radical da esquerda. Recomendo muito a leitura, que aqui a gente faz sempre esse link, né, a complementação dos conteúdos que nós comentamos aqui no Sem Filtro, com os artigos que todos os jornalistas, articulistas aqui escrevem semanalmente para a gente. É uma excelente fonte para você que está aí acompanhando o nosso programa, beber de um conteúdo honesto, de um conteúdo com credibilidade, com autoridade e sempre bastante atual. E com muita pesquisa, viu, Paula? Muita pesquisa, são horas durante a noite, muita pesquisa, são documentos e páginas que nós estamos sempre lendo. E para a pesquisa, na pesquisa para este artigo, vejam vocês, eu encontrei exatamente um print da página do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral de 2021, enaltecendo exatamente o encontro entre Barroso e representantes, vejam vocês, da USAID. E aí a notícia no perfil, nos perfis do TSE, dizia que o evento que debateu a temática foi promovido pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, o tal do CEPS, e pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. E aí tem ali, né, falas e aspas do Barroso, dizendo que o evento foi realizado em formato virtual e o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a revolução tecnológica também deve caminhar junto com a educação digital e a regulamentação das plataformas digitais, ou seja, a censura. Agora, essa declaração do Barroso, que nós mostramos agora, essa declaração dele precisa e vai chegar nos Estados Unidos, porque essa declaração mostra alguma relação que talvez nós não saibamos, os americanos tampouco, porque se essa relação tem a ver com alguma relação com a USAID, ela está envolvida, essa agência está envolvida em um dos maiores escândalos financeiros fraudulentos da história dos Estados Unidos. Então, quando um ministro da nossa Suprema Corte faz esse tipo de declaração, que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar golpe no Brasil, Estados Unidos quem?
qual instituição, qual agência ou quais agentes políticos ou institucionais. Essa declaração é muito grave, é muito séria, porque, repito, se essa declaração estiver ligada à USAID, mais um problema diplomático para a gente.